Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEON, Centro Espíritos Mensageiros, é um prazer enorme recebê-los nessa casa que é um templo, é um hospital, é uma casa de aconchego, de aprendizagem, enfim, aqui se resume muita coisa útil para nós enquanto espíritos encarnados que somos. Então, eu espero que todos tenham um ótimo aproveitamento. A palestra da noite vai ficar a cargo da nossa querida Vera. A Vera falará sobre os nossos filhos, o tema é Os Nossos Filhos São Espíritos, e é bastante pertinente essa palestra. Eu tenho certeza que será de grande valia, grande proveito para todos nós. Antes da Vera assumir o púlpito, eu quero só lembrar daquela campanha que a gente tem, uma campanha permanente na nossa casa, que é de auxílio ao lar dos idosos, né? O nosso projeto Velhos Amigos, e, e ao Centro de Nutrição Infantil. Então, ali no fundo da sala, nós temos algumas caixas que a gente acolhe esses donativos, então, né? Geralmente material de limpeza para o centro de nutrição, fraldas infantis para o centro, para o nosso lar dos velhinhos, são fraldas geriátricas, álcool, gaze, luvas, essas coisas que normalmente se utiliza no dia a dia lá e que o consumo é bastante, é grande. Tá ok? Então fiquem à vontade, numa próxima ocasião, se quiserem trazer seus donativos, tem ali no fundo da sala umas caixas para isso. Eu quero aproveitar para chamar então a Carla, ela fará a leitura e a prece, e em seguida a Carla, a Verinha assume então o púlpito. Tá bom. Boa noite a todos. Eu vou ler um capítulo do livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Recursos. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus. Essa fala está em Lucas, capítulo 12, versículo 15 do Evangelho. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que, em cada instância, regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia um dos outros pela aplicação individual do que fazemos com esses recursos. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim atentos às menores oportunidades de ajudar a quem que se nos ofereçam. Na experiência cotidiana,
aproveitando-as quanto possível, porque se nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direitos, sem que haja, de nossa parte, nem mesmo a preocupação de sacar. E com essas palavras desse momento, convidamos a todos a elevarem seus pensamentos até Jesus, preparando a nossa mente, preparando o nosso coração para as palavras de aprendizagem que teremos nessa noite, que com certeza nos farão refletir, nos farão repensar, contribuindo para o nosso crescimento moral e espiritual. Que os bons espíritos nos acompanhem, que nos intuam e que nos ajudem a afastar qualquer tipo de pensamento que possa atrapalhar essa aprendizagem. Que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu permito dizer para vocês que estou muito feliz em estar aqui falando de um assunto que é tão importante para nós, que somos pais, que também somos avós, tios, educadores, e que o Mestre Jesus esteja aqui conosco nessa noite, conosco, nos dando paz e alegria em nossos corações. As reflexões que eu trago esta noite para todos são deste livro que está aqui na mesa. É um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, e ele é do autor Hermínio de Miranda. O autor Hermínio de Miranda é um autor que tem diversas obras espíritas, sendo que ele nasceu em 1920 e desencarnou em 2013. E nós vamos começar, então, falando no primeiro capítulo deste livro, que se chama Olhos de Ver e Olhos de Olhar. O doutor Pimentel cortou o cordão umbilical, embrulhou a bebezinha que acabara de nascer e colocou-a delicadamente numa mesa e passou a atender a sua mamãe, que estava com muitas dores, pois a recém tinha havido parto. Eu, Hermínio de Miranda, com 23 anos, ainda estava em mim, assim, as emoções da paternidade e resolvi me aproximar da bebê. Fui cuidadosamente, passo a passo, me aproximando, e eu esperava encontrá-la sonhando, dormindo, mas, para o meu espanto, ela estava com os olhos bem abertos, olhos castanhos, e o que mais me intrigou é que ela parecia que perguntava: este vai ser o meu papai? Será que ele vai ser um bom pai para mim? Aonde está a minha mamãe? Tempo eu vou ficar embrulhada nessas cobertas. Bem, Ana Maria acabara de nascer.
Hermínio gostaria de ter tido em suas mãos este livro aqui, quando Ana Maria nasceu. E ele tinha muitas dúvidas, dúvidas que talvez nós também tenhamos quando nós nos deparamos com algum nascimento, principalmente quando somos pais, mães, pela primeira vez. Que papel me caberia na vida daquela neném, daquele bebezinho que estava nascendo? E aí nós temos também questões filosóficas. Nos perguntamos, de onde vinha aquele ser? De onde partira aquele ser? O que pretenderia da vida? Sim, são muitos questionamentos. Mas vamos começar refletindo sobre a lei divina ou a lei natural. Nós não podemos agir em desacordo com as leis divinas, as leis universais. São premissas universais e se nós as burlarmos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, teremos que reparar o erro cometido. É a consequência, para minimizarmos os efeitos da nossa má conduta. Assim, nós estaremos construindo a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E aí, nós temos algumas passagens, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Lembrando que também no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, nós temos o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. A porta estreita nos leva à vida. Quantos ensinamentos tem nessa passagem? Sabemos o quanto é difícil nós trilharmos pela porta estreita. Porque a porta estreita ela é feita de renúncias, muitas renúncias. E aí vem a pergunta, será que nós estamos dispostos a realizar renúncias nas nossas vidas? Renunciar a sermos displicentes com a vida, a não nos responsabilizarmos por deveres assumidos anteriormente. Porque porta estreita, meus amigos, é seguir Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. Sabemos que tudo posso, eu tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Já sabemos que as leis divinas, estabelecidas pelo Criador, têm que ser respeitadas. E onde nós encontramos as leis divinas? Onde será que nós encontramos? No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec perguntou à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi na nossa consciência. Sim. Já a questão 647, ela nos fala que a lei de Deus, ela é imutável e eterna. E se acha contida no preceito
do amor ao Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Lembram que Jesus sempre nos falava isso? Ele nos ensinou que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vamos ver agora o que o Livro dos Espíritos, na questão 166, nos esclarece. Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Ainda, na questão 166A, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A resposta é: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. E ainda continua Kardec. Letra B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Resposta: sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E, finalmente, na letra C, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente, essa é a resposta. Percebemos que as reencarnações são incontáveis para nós evoluirmos, para nós progredirmos, nos aprimorarmos, e assim nós vamos passando de mundo em mundo, de planeta em planeta, rumo a ascender ao infinito e à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, essa pertence somente a Deus. Nós sabemos que um dos pilares do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados, e nem todas as reencarnações irão acontecer aqui, neste planeta, na Terra. Com isso, o espírito vai se despojando, pouco a pouco, da animalidade, dos instintos, e acordando, evoluindo, com os recursos valiosos que ele vai adquirindo. Muitos perguntam, mas por que a reencarnação? Por quê? Porque não poderia o espírito despertar os seus valores, as suas capacidades, sem reencarnar? Claro que sim. Se Deus quisesse, assim poderia. Acontece que Ele mesmo, o nosso Pai Criador, é quem criou a lei das vidas sucessivas. Nós sabemos que o Criador é todo sabedoria, e Ele não iria errar. Assim sendo, Deus criou a lei das reencarnações em que a justiça se manifesta, pois a reencarnação é oportunidade de evolução, de refazermos trajetos, histórias e de adquirirmos novos aprendizados e consolidarmos também conhecimentos já adquiridos. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 171, em que se funda a lei da reencarnação?
E a resposta: na justiça de Deus. Então, a justiça divina nos concede a realizar em novas experiências o que nós não podemos realizar, ou o que nós não podemos concluir. Então, haverá uma nova prova para nós. Ou nós viremos aqui para resgatar erros pretéritos, e assim haverão novas provações pelos nossos esforços, adquirindo pouco a pouco experiências valiosas para o nosso aprimoramento. Vamos refletir no seguinte: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não terem conhecimento, não ter sabedoria ainda, o espírito ainda não tem. E ele vai despertando, recolhendo experiências, através das reencarnações sucessivas, fazendo escolhas pelo uso do seu livre-arbítrio. Assim, nessas tribulações que a vida vai proporcionando, os espíritos vão adquirindo todo um conhecimento e passando pelas provas. As provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas, aceitam com submissão e chegam mais rápido ao seu destino, que é a perfeição e a felicidade. Outros se lamentam, murmuram, e assim permanecem, por suas escolhas, distanciados dessa felicidade e dessa perfeição. Meus amigos, nós podemos agilizar, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa evolução espiritual. E quais são as finalidades da reencarnação? Fazer o espírito progredir e evoluir até a perfeição. Dar condições ao espírito de cumprir sua parte na obra da criação. Quando nós estamos aqui reencarnados, nós participamos dessa obra. Nós também ajudamos a Deus, nosso Pai Criador. Conceder ao espírito a oportunidade de expiar faltas cometidas em vidas passadas. E ainda possibilitar ao espírito realizar tarefas na condição de missionários. Nós iremos falar daqui a pouco dessa condição de missionários. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que o Hermínio de Miranda, ele nos fala que antes de nós sermos filhos um dos outros, nós somos filhos de um só Pai. Um Pai amoroso, que quer o melhor para nós, que nos dá oportunidade de aprimoramento, e isso é muito consolador, aquece os nossos corações. Mas nós, enquanto pais, mães, nos perguntamos: de onde vieram? De onde vem essa criança? Que algumas vezes ela é tão diferente de nós, seja nos hábitos, na maneira de ser, embora no aspecto físico ela seja bem parecida conosco. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que elas só são crianças no aspecto psicofisiológico, ou seja, com a imaturidade neurológica, mas se nós prestarmos atenção, percebemos que as crianças, elas são muito parecidas conosco, muito parecidas.
já que elas carregam medos como nós, inseguranças como nós, dúvidas que nós também temos. Percebemos que as crianças, muitas vezes, nos dão respostas de adultos. Creio que muitos de nós aqui já falamos. Como que pode essa criança dar esse tipo de resposta? Parece um adulto num corpinho de criança. Por que isso? A resposta é porque elas são espíritos iguais a nós. E fica a dúvida de onde vieram. A resposta, meus amigos, é que elas vieram do mesmo lugar que nós aqui viemos, ou seja, do mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas. Esta resposta está no Livro dos Espíritos, na questão 84. E percebemos que as crianças, elas chegam portando um instrumental correspondente à era em que elas irão reencarnar aqui na Terra. Atualmente, nós estamos na era tecnológica, e essas crianças são totalmente aptas para esta era. Nós sabemos que elas mexem em celulares, em computadores, e nós, assim que somos jovens há mais tempo, temos bastante dificuldades, né, com essas tecnologias. Elas têm rapidez de raciocínio, de resolver problemas, mas os nossos filhos trazem em si um passado mais ou menos longo de experiências, de conquistas, de realizações e também de equívocos. Sim, nós falamos das leis divinas nesse primeiro momento aqui das nossas reflexões, e muitos dos nossos filhos trazem, como nós também trazemos, equívocos. Nós burlamos algumas leis divinas, e eles têm uma programação existencial, como nós também temos uma programação existencial para cumprirmos nesta reencarnação. E essa programação nós iremos executar nesta vida junto com eles, e nós seremos o suporte afetivo e emocional deles. Também nos questionamos que muitos dos nossos filhos são tão diferentes entre si. Muitas vezes nascem do mesmo pai, da mesma mãe, e são tão diferentes. E aí perguntamos, mas por quê? Por que meu filho... Muitas mães falam assim, fulano é água e o outro é o vinho, porque eles são muito diferentes. E a resposta é porque são espíritos imortais que trazem as suas experiências individuais e personalíssimas, sem esquecer que o espírito das nossas crianças é tão antigo quanto nós, e talvez mais antigo do que nós. Por quê? Porque ele foi criado por Deus há mais tempo, ele já reencarnou diversas vezes, então ele tem mais experiências. Esta é uma possibilidade. Continuando, nós percebemos que nas relações de maternidade e de paternidade, que elas são oportunidades de reformar e reprimir as más inclinações, os desvios de caráter dos espíritos, que vêm como os nossos filhos. E temos a missão, lembram que nós falamos
que haviam as missões. Nós somos missionários nesse sentido, nós temos por missão entregá-los a Deus melhores do que nós os recebemos nesta vida. E isso é muito importante, porque cabe aos pais estabelecer formas de realizar essa educação dos filhos, ensinando o quê? O uso adequado da liberdade, dos limites, das suas responsabilidades. Esse é um processo educativo e ele ocorre através da convivência do dia a dia, onde o que irá acontecer? Irão se estreitar esses laços afetivos e morais com a família, e isso irá se refletir na sociedade. Mas aí nós falamos assim, meu filho passa o dia inteiro na escola, ou tem muitas atividades extraclasses, tem judô, tem inglês, não passa um tempo grande comigo, ele passa mais fora de casa do que comigo. Mas aí nós temos que ter a qualidade, momentos de qualidade de tempo com as nossas crianças, com os nossos jovens. Fazer com que esses momentos, eles sejam totalmente positivos, para criar memórias positivas nas crianças e nos jovens. E essas emoções positivas os fará ser pessoas melhores no convívio com a sociedade. A afetividade dentro do núcleo familiar corresponde ao respeito à dignidade humana. Cumpre lembrar que a infância é o período em que o ser humano está mais acessível às impressões que recebe, está mais moldável, mais maleável aos ensinamentos, e é mais fácil. Mas, em virtude do aprendizado que vamos adquirindo e o colocando em prática, constatamos que lenta é a caminhada evolutiva. Poderia ser, ao invés de uma caminhada evolutiva, uma corrida evolutiva. Ser rápida, nós trilharmos por caminhos, usando o nosso livre-arbítrio, por caminhos retos, para nós chegarmos lá bem mais rápido, a nossa felicidade e a nossa evolução. Mas nós constatamos que ela é lenta e ela requer o quê? A autodisciplina. Essa autodisciplina, ela fará com que nós viemos a consolidar os conhecimentos alcançados. E como nós vamos consolidar os conhecimentos alcançados? Porque não basta só o conhecimento teórico. O que basta são as ações, é a prática. Essa é a maneira de nós consolidarmos os conhecimentos. E por que é tão lenta a caminhada evolutiva? Porque no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, cometemos ainda mais erros do que acertos. E assim nós demoramos mais para evoluir. Demoramos para progredir, como seres espirituais que somos. Mas não vamos desanimar, vamos seguir em frente, com coragem, com determinação,
pois é um processo evolutivo e nós vamos trilhando de degrau em degrau com muita perseverança. Queridos pais, mães, responsáveis por crianças, por jovens, não devemos menosprezar os deveres que temos que ter junto às nossas crianças, aos nossos filhos. Vamos colocar todo o amor possível para aproximarmos eles de quem? De Deus. Aproximarmos o jovem de Deus, as crianças de Deus, até mesmo os nossos filhos que são adultos, aproximá-los de Deus. Essa é uma tarefa de cuidarmos de espíritos que recebemos como filhos. E ela nos foi dada pelo Criador. A educação que dermos aos nossos filhos os ajudarão em seu aperfeiçoamento, tanto nesta vida quanto em vidas futuras dele. Se nós pensarmos que eles terão outros pais, outras mães, nós temos que entregá-los a Deus melhores, bem melhores do que nós os recebemos. A missão, então, é uma missão, a paternidade, e no Livro dos Espíritos, na questão 582, ela diz: pode-se considerar como missão a paternidade ou a maternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, nós renascemos, reencarnamos, temos as expiações, temos as provas, mas também temos esta missão com os nossos filhos. E essa missão não é somente no campo material, de darmos bens materiais para os nossos filhos, é de sustentá-los, ampará-los, dar segurança, educá-los, estimulando para que desabrochem as potencialidades deles. E essas potencialidades, elas são divinas. Enfim, amá-lo e reconduzi-lo a Deus. Tanto a paternidade quanto a maternidade são magistérios sublimes. Lembrando que o lar é a primeira escola e os pais, os primeiros professores dos nossos filhos. Os pais são os primeiros professores. Essa abençoada escola precisa ter um programa, mas um programa moral, a ser ensinado aos filhos para desenvolver o caráter deles. E esse programa moral funda-se na observância das leis de Deus, no amor, na caridade, no bem proceder. Não existe acaso na criação. E no livro Constelação Familiar, a benfeitora Joana de Ângeles esclarece no primeiro capítulo a necessidade da família. A família não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positivas, ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Portanto, a família é essa instituição divina, com planejamento que antecede a vida física
e que tem por objeto o crescimento espiritual de todos os membros familiares. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Hermínio chega a algumas conclusões já no final da sua obra, aonde ele diz: nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, somos seres humanos que já vivemos antes. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito deles. Os filhos estão renascendo e não apenas nascendo. Assim sendo, vamos finalizando e retornamos agora ao capítulo 29 do livro do Hermínio, aonde tem o título Diploma de Pai. Muitos já devem ter ouvido falar, ou já receberam, as mães já receberam diploma de mãe, no Dia das Mães. Mas diploma de pai é mais raro. E o Hermínio, ele recebeu esse diploma de pai quando ele estava fazendo 49 anos de casado. Sim, ele teve 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. E ele recebeu esse diploma, sabe de quem? Da Ana Maria, aquela bebezinha do primeiro capítulo. E o que acontece? Ele nos conta que é um diálogo que a Ana Maria escreveu, esse diálogo entre o Hermínio e Deus. E aonde que acontece esse diálogo? No céu, em 1920. Lembra que eu falei que ele nasceu em 1920? Então, Deus mandou chamar o Hermínio e disse assim: como você está, meu filho? Eu estou bem. Pois é, eu te chamei aqui porque no dia 5 você vai descer, você vai reencarnar. Dia 5? É. Lá na Terra tem dias, meses, anos, horas, minutos, segundos. Lá tem o tempo. Tá bom. E outra coisa, primeiro você vai ser filho, depois você vai ser afilhado, depois você vai ser tio, sobrinho, aluno, depois você vai ser namorado, noivo, e depois você vai ser marido. E você terá 3 filhos. Mas ser pai, esta é a mais importante das categorias. E aí, o Hermínio vê 2 envelopes nas mãos de Deus. E ele diz assim: esses envelopes são para mim, Senhor? Sim, contém instruções para a sua vida de pai. Ah, tá bom. Ele pegou o primeiro envelope, abriu e disse assim: ué, esse envelope está em branco. E o Senhor disse para ele: somente quando você for pai, você irá conseguir ler o que está escrito aí. Tá bom. E ele pegou o outro envelope, e ele já ia abrir, e aí Deus falou para ele: você só vai abrir esse envelope no dia em que você sentir necessidade de saber uma coisa muito importante a seu respeito, como pai. Então, no dia em que você quiser saber, abra esse envelope.
se pelo menos um dos seus filhos te chamar da palavra que está escrita aqui nesta folha, você terá se aproximado mais de mim. Bem, agora nós já estamos na Terra, o ano é de 1991, Hermínio está fazendo 49 anos de casado, e ele recebe da Ana Maria, aquela bebezinha, né, que escreveu agora, ela diz assim: pai, aquele envelope hoje, veja se a palavra escrita por Deus não foi amigo, e era. Então, meus amigos, agradeço a presença de todos, muito obrigada, que Jesus permaneça com todos em seus corações e um bom retorno aos seus lares. Enquanto os nossos médicos se encaminham para a Câmara de Passe, para dar sequência na segunda parte da nossa reunião, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer os nossos internautas que nos acompanham a cada reunião pelo nosso canal do YouTube, agradecer a Verinha por trazer esse trabalho tão gratificante para ela e para todos nós, dignificante. Eu costumo dizer sempre que esse trabalho é de Jesus, mas que naturalmente necessita da mão de obra de alguém que esteja neste plano físico para trazer esses assuntos à baila, ao nosso conhecimento, e nós, por nossa vez, aproveitarmos ao máximo todos esses ensinamentos que são do Cristo. Vamos orar então? Agradecemos, querido Pai, imensamente pela oportunidade que nos dá de estarmos novamente no corpo físico, buscando resgatar as nossas contas do passado e, quiçá, evitarmos novas contas para o futuro. Agradecemos o nosso Mestre Jesus, que incansavelmente se faz presente diuturnamente em nossas vidas, nos intuindo, nos elevando, nos instruindo, como grande pedagogo que é, através dos nossos mentores espirituais, sempre na expectativa de acertarmos mais do que errarmos. Obrigado aos nossos mentores espirituais desta casa e de cada um de nós em particular. Agradecemos imensamente pelo passe coletivo da noite, que recebemos sempre no plenário desta casa, enquanto ouvimos as palavras do nosso orador da noite. Agradecemos ao Mestre Jesus amado e ao nosso querido Pai. Obrigado a todos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E assim seja.